Cara, não é engraçado como algumas opiniões populares simplesmente podem nos influenciar? Me diz aí, quantas vezes você já não ouviu algo que você levou como verdade a vida toda sem nem parar pra se questionar por um só momento? Desde sempre eu escuto que Chains of Olympus é o pior God of War da franquia, que é um jogo muito cru e que comparado ao seu sucessor é uma piada. Assim, mesmo já tendo jogado e zerado antigamente, eu nunca me aprofundei em ficar sabendo se o bagulho é ruim ou não, mano. Antigamente eu só queria jogar pra me divertir. Acho que é assim que a gente devia jogar videogames, na verdade. Só que aí vem a idade, com a idade vem o quê? A amargura. Pra que jogar o joguinho pra fazer meu dia mais feliz se eu posso ficar que nem um imbecil criticando pra ter a tal da opinião própria? Eu só queria ser uma massa de manobra, pedir demais. Afinal, God of War Chains of Olympus é realmente tão ruim assim? Sim, cara, é ruim. Tá, pode pular o vídeo. Tô brincando, bora discutir. Falar que é ruim talvez seja pegar pesado demais. O jogo não faz nada de grave. O problema maior pra mim mesmo é que ele não faz nada de nada. Sério, tudo do começo ao fim do jogo parece muito reciclado do God 1 e do God 2. Eu sei que a primeira tentativa do Careca ali nos portáteis e que, né, tem suas limitações e que nem sequer foi a Santa Monica Studio que fez o jogo. Então assim, não dá pra arriscar muito, né? Mas foda-se. Por exemplo, nós temos ali o primeiro power-up que o Kratos recebe, né? E é o melhor do jogo, inclusive. Que tem até um design bem original e interessante, né? Eu nunca imaginei que God of War e Super 11 fosse fazer um crossover. Mas apesar disso, né? Ele ainda é um poder que lembra muito o poder do Atlas do God 2. Pelo menos a mecânica, né? De ficar apertando bolinha ali, enquanto o Kratos acerta pontos específicos e no final ainda dá um dano em área. Tá, esse eu forcei a barra, eu confesso. Mas segundo, nós temos a Fúria de Charon, eu acho que é assim que chama, que é basicamente uma fusão ali do raio do God 2 e as almas do God 1. E falando em raio, nós também temos a versão do raio dos Zeus do God 1 aqui. Mas tá, isso tudo que eu falei nem é algo que incomoda de fato, sejamos frangos. Tipo assim, se for alguém que nunca jogou God of War, mano, e tua primeira experiência foi olhar as correntes do Ozempic, porra, tá tudo certo. Inclusive, eu acredito que essa que é a magia do jogo. Porque assim, caso você tenha jogado o God of War 1 e o 2 e for jogar ele e for um fresco que nem eu, né, você vai ficar meio... Opa, olha só, o primeiro boss chegou, mano. Tenho que defender, aparentemente, a investida dele e atacar. Bacana, bacana. Né, ele taca fogo. Tá, consegui esse escudo aqui que defende e reflete as coisas. Porra, muito bacana. Um ciclope, uma medusa, um cachorro que solta fogo e umas harpias malditas, né? Tá, isso tem todo o God of War, mano. Para de ser chato. Ai, eu amo esse jogo. A falta de originalidade do jogo não é bem o problema principal, nada disso. Inclusive eu tenho até que elogiar aqui uma das melhores coisas, que é a luva dos Zeus que a gente ganha nesse jogo. Puta que pariu, que arma belona. A manopla dos Zeus, né, como é chamada, segue a cartilha das armas pesadas ali do God 1 e do 2, onde apesar de lentas dão mais dano do que as lâminas do caos. Mas ela é bem mais pica. Esmurrar os monstrão com teu braço glorioso ali, né? Se é que você me entende. É muito satisfatório. Tipo, no começo ela é meio estranha, mas depois que eu acostumei, mano, era só fisioterapia e tratamento de choque. Mas voltando aos traumas, o level design desse jogo é algo esquisito, mano. Tipo, novamente, eu entendo que o PSP tem suas limitações. Rola, mano. Quem projetou o design das fases tinha um estranho tesão em trifurcação. Não sei nem se existe essa palavra. Tipo, foram vários momentos em que eu me encontrei ali em um lugar onde tem tipo um caminho no meio, algo na direita e algo na esquerda. Mano, parece bobo, mas se eu tô reclamando aqui é porque passou do limite, eu acho. Fora esse detalhe que sim, eu sei que é idiota, tem outro problema que é a falta de ambientação. Eu lembro que ao longo do jogo todo só ter passado por tipo uns 3 ou 4 ambientes diferentes. Com isso eu quero dizer, por exemplo, o jogo tem ali em média 4 horas, tu fica 1 hora ali praticamente olhando pros mesmos prédios, os mesmos céus. Assim, são mudanças bem sutis ali nas construções e nos objetos do cenário, que mais me pareceram reaproveitamentos em excesso do que qualquer outra coisa. Aqui ó, mas com toda licença, eu quero te lembrar que esse jogo não é ruim. Longe disso, mano, são aspectos que, considerando a época, a proposta e o tempo do jogo, nem incomodam de fato. Tipo, eu me diverti muito ao longo da play. Afinal, quem que não gosta de fazer um genocídiozinho ali com o nosso careca bom de guerra? É sempre satisfatório, irmão. O jogo tem bastante conteúdo, né, apesar das reciclagens, que consegue te entreter facilmente.
Falando em fácil, o jogo é mega fácil. Eu não sei se é porque eu sou meio calejado ali de jogar God of War, ou porque eu fui na dificuldade normal, eu sei, me perdoem. Mas só da metade pro fim do jogo que ele fica bem desafiador. Principalmente as partes finais, onde a gente tem que fazer aquele clássico: agora que você está no fim do jogo, irei fazer você enfrentar hordas de cada bicho que você matou ao longo da play, pra ver se você é bom mesmo ou só pra estender o jogo e te deixar insano com alguns game overs. Nada comparado ao corredor de inimigos do God 2, mas tá lá. É um clássico momento dos games. Como assim é ultra específico? A história do jogo é bem ok, né? Não é como se a gente jogasse God 100% por causa da história. É pra isso que nós temos o Sidão do Games, né, rapaziada? Mas em resumo, nesse jogo, o Deus do Sol Hélio cai dos céus e perde os seus poderes. Sim, aquele mesmo Hélio que o Kratos tratou com tanto amor e carinho no God 3. Nossa missão é resgatar esse poder que está nas mãos de Perséfone, mulher do Hades, que só de olhar pra ele, né, você sabe que eles não tiveram um casamento muito saudável. Por ter sido forçada a se casar e amaldiçoada a ficar no Tártaro, que não é o seu dente podre, mas deve feder igual, ela decidiu se vingar do marido e dos deuses. E junto ao Atlas, eles planejam usar o poder do sol para destruir o pilar do mundo. E bem, acabar com o mundo. É isso, só o básico, né? Mano, duas coisas interessantes aqui de se citar sobre a história desse jogo é que primeiro, a gente vê como que o Kratos acorrentou o Atlas, em uma cena muito foda, inclusive. E que ele diz que iremos nos reencontrar, fazendo ali uma referenciazinha ao God of War 2. E segundo, nós temos o reencontro do Kratos com sua filha, que eu nem entendi muito bem, pra ser sincero. Tipo, como que essa cabeça lisa e grande dele não pensou que desistir de todos os poderes dele pra poder ficar com a filha penada talvez não fosse a melhor das ideias? Mano, você tá disposto a morrer tanto assim pra ficar com a família dele? Por que ele só não morre logo? Pela 7ª vez. A história, apesar de não ser nada absurdo, faz algumas referências aos outros jogos, o que faz com que sintamos que tudo faz parte do mesmo universo. Também o Frankenstein, que é esse jogo, ainda não conseguir passar a sensação de estar no mesmo universo, é foda, né? Pois bem, concluamos que God of War Chains of Olympus pode até não ser o melhor jogo da série, mas definitivamente não é um jogo ruim. É um jogo curto, embora acredito que ele pudesse ter sido um pouquinho mais curto ainda, já que fora tudo que eu falei, os mobs são bem repetitivos. Tipo, depois de um tempo fica um pouco chato ali o repeteco, o que dá ainda mais a sensação de que esse jogo, acima de tudo, ele é um extra, que ele não se propõe a ser tão grandioso e épico ali como seus dois jogos do PlayStation 2 e talvez como seu sucessor do PSP. Eu digo talvez porque eu ainda não revisitei ele, sabe? Pra afirmar com certeza, mas me aguardem. Ou não também. A gente finge que essa promessa nunca existiu. Mano, é um jogo muito bom ali pra você desligar e só sair metendo porrada nos inimigos. Você só tem que usar o cérebro mesmo em bem poucos momentos. E mesmo sendo pouco, alguns puzzles conseguem ser completamente desnecessários. Tipo, só pra estender a gameplay. Algo que eu amo muito nos jogos de God e em jogos no geral são as famosas Boss Battles. Que nesse jogo são bem... foda-se. Primeiro nós temos o Basilisco, que não é uma cobra gigante, infelizmente. E que por ser ali o primeiro chefe, tá desculpado ser simples. Tipo, ele tem duas partes. A primeira ali onde ele só dá umas investidas e solta um fogaréu grátis. E depois temos o reencontro dele, onde o jogo até dá uma diversificada, mas nada demais. O segundo ali é o Rei Persa, que eu tiro uma expectativa do cu, que ele seria tão foda quanto a luta com... Teseu, gente, quase que eu não lembro o nome dele. A luta ali com o Teseu no God 2. Mas infelizmente não. Ele só usa o mesmo golpe de espada e às vezes um poderzinho. Igual eu jogando, né? Em seguida temos a luta contra o Charon, que eu ainda não sei se é assim que pronuncia. É uma luta até interessante, tipo, mas nada muito complexo. Você só tem que ter paciência ali de ficar esperando ele se locomover pelo chão. E depois é só meter porrada. A maioria dos golpes você consegue defender sem problema, só usando o escudo, o que faz com que o perigo em si não seja algo recorrente. Inclusive, ele também se regenera lá em umas pilastras que a gente tem que derrubar 3 vezes e finalmente finalizamos ele, em uma cena bem carinhosa do jeito que a gente gosta. E por fim, nós temos a batalha final contra a Perséfone. Mano, que essa sim é uma boa luta, velho. Tipo, tem bastante variação de golpe e se você não ficar esperto, irmão, pode morrer algumas vezes. Eu imagino que no difícil deva ser uma luta ainda melhor. Ela inclusive também se apoia em 3 pilastras em determinado momento da luta. Lembra do tesão em trifurcação que eu falei? Pois é, não tô louco.
E é isso, tipo, nada grandioso, mas pela média do próprio jogo, é algo a mais que conclui de forma satisfatória a jornada de Kratos em Correntes do Olimpo. Vocês não acharam mesmo que eu ia deixar passar um dos momentos mais icônicos da história dos games, né? Por favor, papai, fale a nota do jogo. Fala a nota. Fale a nota. Fale a nota. Que nota você dá pra esse Larga jogo? teu Fala, nota. fala a nota. Fala a nota. Eu quero saber a nota. Larga. Tá bom. Eu dou a nota.